todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós do seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. No versículo 7 agora, irmãos, diz assim: também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Amém? Irmão, esta passagem é uma passagem que está falando sobre a reconstrução de Jerusalém. Bom, muitos se lembram que o povo de Israel, o povo de Israel se separou em dois. Na época do reinado do rei Roboão e de Jeroboão, se dividindo no reino do norte e no reino do sul. O reino do norte era o reino de Israel e o reino do sul era o reino de Judá. Porém, aqueles que estavam no norte vieram os assírios e os subjugaram. E aqueles que estavam no sul foram subjugados pela Babilônia. E por lá ficaram muito tempo, desde o reinado do Nabucodonosor e de seu filho. Porém, passando o tempo, passando-se os dias, o que aconteceu? Nabucodonosor morreu, assumiu outro rei, e o Senhor diz: olha só, já deu seu tempo, porque ele estava provocando a ira do Senhor. E o que acontece é que logo no dia seguinte, vem o outro império, que é o Império Medo-Persa, que estava se ampliando muito naquela época, com o rei Dario, e toma aquela cidade, toma a Babilônia. E o que acontece é que agora eles estão em um novo reinado, em um novo momento. Então Ciro, rei da Pérsia, ele faz esse decreto, ele convoca os judeus para eles irem para Jerusalém e reconstruírem o templo do Senhor. Quando a gente fala de templo, a gente está falando de algo espiritual. A gente está falando da nossa conexão com Deus. E ali o rei Ciro, que era o rei de uma nação estrangeira, o rei de uma nação idólatra, que era a Pérsia, mesmo assim ele vai lá e fala: olha só, vai lá e constrói o templo de novo, de Jerusalém, que está em Judá. Ele faz essa convocação àqueles judeus. E os judeus dali, eles vão voltando para construir a cidade e o templo. Mas o que acontece é que eles ficaram um tempo no cativeiro. Quando eles voltam do cativeiro, eles se deparam com uma cidade destruída, com uma cidade sem muros, com uma cidade sem templo. E agora, o que vai acontecer com esse povo? Bom, a missão era reconstruir o templo, a missão era voltar para o lugar de origem. A primeira coisa que eu aprendo com essa mensagem: você tem um lugar de origem. Esse lugar de origem é a casa do Senhor. E neste lugar de origem é aquele lugar que você conversa com Deus. E Deus, ele tem um plano para a tua vida. Ciro, quando ele fala isso para os judeus, ele fala: volta para o lugar de origem e constrói o templo para o Senhor. E o que acontece em nossas vidas, meus irmãos? É a mesma coisa. Mas continuando, os judeus vão voltando e se deparam com a cidade daquele jeito, daquela forma, o seu lugar de origem que eles haviam deixado há tempos. E aí a primeira coisa que eles fazem é o seguinte: a gente tem que reconstruir os muros. Mas por que reconstruir os muros? O muro da cidade é onde vai demarcar um território, vai demarcar um lugar. E por que eles tinham que reconstruir esse muro? Para dizer: agora esse lugar está habitado de novo. Agora este lugar tem habitantes. Agora esse lugar tem um domínio, tem alguém que manda aqui. Não é qualquer um que vai sair entrando agora em Jerusalém, mas é só aquele que tem que entrar nesse lugar de origem. E assim é conosco também na nossa vida. A gente tem que entrar, quando a gente volta ou entra na casa do Senhor, a gente já tem que demarcar o lugar, já tem que construir o muro. Porque o muro, ele tem diversas utilidades. O muro serve para proteção. O muro pode servir ali para você ter um portão, e pelo portão você vai decidir quem entra e quem sai no lugar. Pelo muro você vai ter a sua privacidade.
pelo muro você vai dividir algo. E isso era o que o povo de Israel estava fazendo. O povo de Judá estava falando o seguinte: agora a gente vai dividir. Dividir o quê? Dividir a nossa vida da Babilônia com a vida daqui. O que eu fazia na Babilônia eu não faço aqui. Porque antes o povo de Israel, antes do cativeiro babilônico, era um povo muito idólatra. O povo de Judá, vira e mexe, eles estavam adorando a Baal. Vira e mexe, ele estava habitando em lugares que não eram para estar. Vira e mexe, ele estava se dando em relação com pessoas que não eram para se dar. Mas agora será diferente. Agora dividiu. Agora aqui é o como o Senhor quer que a gente viva. Agora, do outro lado, é outra história. E aí o que acontece? Quando eles vão reconstruindo o muro, surgem muitos empecilhos. E na nossa vida é assim mesmo. Muitos empecilhos vão surgindo quando a gente está construindo algo. Quando a gente está dizendo que a gente está deixando as coisas antigas. Quando a gente está dizendo agora quem habita aqui é o Senhor. Por quê? Interessante é que se você tem um muro na sua casa, você está dizendo o seguinte para as outras pessoas: olha só, aqui entra quem eu quero. Aqui entra quem eu permitir. Porque aqui quem manda sou eu. E assim foi com Israel. Assim é a gente na presença do Senhor. Quando Israel ele demarca o muro, ele fala: aqui quem manda é o Senhor. Aqui quem manda é aquele que nos instituiu como nação. Aqui quem manda é aquele que mudou o nome de Jacó para Israel. Aqui quem manda é quem prometeu para Abraão. Aqui quem manda é o Senhor dos senhores. Glória, glória a Deus. E quando eles fazem isso, eles estão dando uma resposta clara. Tanto é que outras pessoas, outros reinos, eles ficam de olho aberto. Ué, Israel está reconstruindo muros? Judá está voltando para onde? Por que eles estão fazendo isso de novo? Por acaso eles vão se fortificar? Eles vão voltar à ação? Eles vão voltar a querer dominar tudo aquela velha história? Mas enquanto os outros reinos estavam de olho se Israel ia voltar, Israel ia construindo o muro. E na nossa vida é assim também. Na sua vida é assim também. Quando você está reconstruindo o seu muro, quando você está construindo, demarcando o muro na presença do Senhor, as pessoas falam: o que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa está ficando doida? Está se achando alguma coisa porque está virando crente? Porque está na casa do Senhor? Não, é porque você está demarcando e falando: agora é diferente. Glória a Deus, aleluia. E é isso, irmãos. É a privacidade agora que você tem ali dentro daquele lugar. Ali dentro é você e Deus. Não se torna público as coisas que acontecem ali dentro do seu muro. Amém? Então que a gente possa reconstruir esse muro da presença do Senhor na nossa vida e demarcar que é aqui que o Senhor ele continua operando. A segunda coisa que aquele povo construiu foi a cidade. Eles viram: olha só, a gente tem um muro, a gente agora já está todo organizadinho, nós precisamos agora reconstruir a cidade. Mas por que reconstruir a cidade? Cidade é o lugar onde você tem seu convívio, cidade é o lugar que você descansa, cidade é o lugar em que você está todo dia. E é isso que eles precisavam. Eles já falaram: aqui dentro quem manda é o Senhor é Deus, e agora a gente precisa continuar. E para a gente, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a cidade. Irmãos, quando você demarca o muro e fala: o Senhor que está na minha vida, você precisa agora mudar um pouquinho o que estava acontecendo antes. Porque antes o povo de Israel tinha uma cidade ou não tinha? Em Jerusalém? Tinha, era uma cidade grande, era uma cidade bonita? Era uma cidade que chamava atenção? Era, mas agora é diferente. Se aquela chamava atenção, agora eles estão reconstruindo. E vai ser diferente, porque antes não era aquelas conversas que a gente tinha no passado que a gente vai ter. Agora não é as amizades que a gente tinha no passado a gente vai ter. Podia até ser grande, podia ser famoso, podia ter fama, podia ter tudo que você quisesse, dinheiro. Mas se você está reconstruindo é porque agora vai ser diferente. E quando o Senhor Jesus entra na nossa vida é assim mesmo. Tem que ser diferente. E quem faz essa diferença é o Espírito Santo. Ah, mas eu estou sem força. O Espírito Santo te capacita. Porque é nele que vem a mudança. É ele que faz germinar a semente da palavra que vem em nosso coração. O Senhor Jesus, ele tem aquilo que a gente precisa.
ele tem aquilo que é necessário na nossa vida. Mas a gente tem que demarcar esse território. A gente tem que entender que é o Senhor Jesus que Ele faz na nossa vida. Ó, existia 3 pessoas. Vamos contar aqui uma história. Existia 3 pessoas. Tinha o Joãozinho, a Maria e o seu Zé. Desculpe aí se o nome caiu aí com alguém, mas vamos seguindo. Bom, o Joãozinho, o que ele fez? Eu virei crente. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou me vestir de terno, eu vou me vestir com a minha gravata, vou botar o meu sapato, minha calça e vou para a igreja, glória. Aí tá bom. Veio a Maria. O que a Maria falou? Ah, tá bom. Então ele vai para a igreja? Ok. Ela foi para a igreja, ela aceitou em Jesus. E o que ela fez? Ela começa a mudar suas conversas. Ela começa a mudar o seu convívio. Ela começa a mudar atitudes que ela tinha anteriormente. E aí, até aí, tudo bem. E aí vem o seu Zé. O seu Zé se converte, se entrega na presença do Senhor, muda o seu convívio, aquele que ele tinha antes, ele muda, ele agora é outra pessoa e as pessoas começam a enxergar isso nele. Só que o seu Zé faz uma coisa a mais. O que o seu Zé faz a mais? Ele pega e fala, peraí que eu tenho que reconstruir o altar. Não sei se você entendeu, irmão, mas o seu Zé, ele falou, olha só, eu estou adequado, eu mudei o meu jeito, mas agora tem uma coisa. Eu preciso me conectar. E seu Zé continua orando, seu Zé continua buscando. Essa é a diferença. Porque quando a gente apenas demarca o muro, é o nosso corpo que está mudado. Quando a gente marca o muro, os olhos humanos conseguem ver que o muro está demarcado. Mas quando a gente demarca a nossa cidade, a gente muda, é na alma. Enquanto um é no corpo, o outro é na alma. É no jeito que você se comporta, é as coisas que você faz. Enquanto a mudança de um é visível, a outra é perceptível, uma percepção. E aí, quando o seu Zé, ele vai lá e edifica o altar, a mudança é no espírito. Mas por que a mudança no espírito? Porque no fruto do espírito traz alegria. Onde o seu Zé está tem alegria. Onde o seu Zé está tem paciência. Onde o seu Zé está a esperança do Senhor. Porque ele edificou o seu altar. E essa é a diferença de você demarcar apenas um muro. A diferença de você construir a sua cidade. E a diferença de você construir ali um altar para o Senhor. Então tá tudo bem. O povo de Israel fez seus muros, o povo de Israel fez a cidade, o povo de Israel fez tudo. Mas aí vem um profeta chamado Ageu. E aí o que esse Ageu fala? Peraí, tem alguma coisa errada. Por que a gente habita em casa e Deus habita em tenda? Tem alguma coisa errada, né? A gente tem muro, a gente tem cidade, mas a gente não tem conexão. Tem alguma coisa errada. É como você montar um Wi-Fi em casa, mas não tem internet. Você contratou o serviço, instalou o aparelho, mas a internet, o sinal parou de pegar. E o que aquele homem faz? Ele faz o seguinte, convoca os líderes do povo e fala, olha só, vamos construir e edificar agora a casa do Senhor. Vamos restaurar o nosso povo espiritualmente. E o que acontece? Eles começam a buscar mais da presença do Senhor. Eles começam a se derramar. Eles começam a construir a casa do Senhor, que era sempre o propósito primordial. Quando a gente volta no lugar de origem é assim. A gente chega, o lugar está destruído, mas aí a gente vai reconstruindo o muro, vai falando, eu sou do Senhor. A gente vai mudando o convívio, vai mudando as coisas que precisam ser mudadas, a conversa, a personalidade. Mas aí a gente precisa consertar o altar com Deus. Porque às vezes o altar tem uma sujeira, às vezes o altar está precisando ser reparado com o Senhor. Às vezes a gente precisa derrubar outros altares que estão em nossas vidas. Como assim outros altares? Coisas que a gente adora, assim como Deus. Coisas que a gente faz que às vezes tomam o lugar do Senhor. E a gente precisa também derrubar esses altares que não são o altar do Senhor e reparar o altar do Altíssimo. E eles vão reconstruindo. Vão reconstruindo e vão reconstruindo.
E o Senhor, ele vai se mostrando presente naquele povo. Agora não era só um povo forte, não era só um povo que tinha uma muralha, não era só um povo que tinha uma cidade. Agora é um povo que tem altar do Senhor. Irmão, deixa eu te falar uma diferença. Não é só ter altar templo, porque o Senhor, ele não habita em templos apenas construído por mãos humanas. A palavra de Deus diz no livro de Isaías, capítulo 66, no seu primeiro versículo, o seguinte, que o Senhor, ele mora nos céus e a terra é o escabelo dos seus pés. Irmãos, para você ver a complexidade de Deus, ele não mora em templos construídos por mãos humanas, mas ele ama o coração daqueles que são abatidos de espírito, pobres de espírito, mas que quando vê a palavra de Deus, ele treme. E o Senhor, ele continuava procurando. Mas quando a gente fala de altar, a gente tem que caracterizar um pouco. A gente falou que muro demarca. A gente falou que o quê? Que a cidade é o convívio, que a cidade é o lugar de descanso. Mas eu tenho uma coisa aqui para dizer. Quando a gente está restaurando o altar, a gente está restaurando a adoração, a gente está restaurando a conexão e a gente está restaurando com a presença. O altar do Senhor, a casa do Senhor, o templo que Ele habita, o Espírito Santo habita em nós, habita em cada um de nós que está aqui, que aceitamos Ele como Senhor e Salvador. E para isso, para Ele continuar, a gente precisa sempre estar fazendo a manutenção do nosso templo. E quando Ele continua trabalhando, Ele vai fazendo a sua obra. Mas, irmãos, não basta apenas adorar, mas tem que ser uma adoração em espírito e em verdade. A Bíblia diz que o Senhor, ele procura adoradores. Irmãos, uma pessoa muito boa para falar disso é Isaías. Por que Isaías? Porque Isaías, se você ler o livro de Isaías, capítulo de número 6, ele vai ter um encontro com Deus. Como assim um encontro com Deus? Enquanto o reino da terra, ali do seu país, estava vazio, porque o rei havia morrido, o rei Uzias, o que acontece com esse homem? Ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele. E eles falavam assim, ó: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia de sua glória. Ele viu os umbrais da porta se moverem com a voz do que clamava. Ele viu a casa se encher de fumaça. Mas qual foi a atitude de Isaías ao contemplar tudo isso? Foi dizer assim: ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E aí o que acontece? Ele é um homem que se depara, ele consegue reconhecer o seu estado e ele fala assim: já era, perdi. Mas aí vem o Senhor e o purifica, restaura. E aí a gente vê uma coisa muito interessante, que é o Senhor dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E aí ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o Senhor está procurando. Por que o Senhor criou o homem? Para se conectar com ele, para o homem adorar o Senhor. Mas, irmãos, não é apenas uma adoração. A gente precisa, antes do homem adorar a Deus, algo muito interessante. As pessoas precisam conhecê-lo. Irmãos, você não adora algo que você não conhece. Ao menos os gregos que fizeram o altar do Deus desconhecido. Mas você não adora algo que você não conhece. Então, irmãos, primeiro você precisa conhecer. Mas como ouvirão se não há quem pregue? O Senhor, ele procura adoradores para adorar a Ele na terra. Ele procura fé na terra e ele procura pessoas para espalhar essa fé na terra. Mas para isso, nós precisamos pedir para que o Senhor purifique os nossos lábios, assim como o anjo fez com Isaías, porque ele fala que purificados são os teus lábios e perdoados são os teus pecados. O Senhor Jesus, ele é o nosso altar. Ele é o nosso sacrifício. Como assim? A gente falou aqui de altar, mas vamos ser mais claro aqui, nesse lugar. Antigamente, nessa época que a gente está narrando aqui no livro, o que acontece? Havia um templo, e nesse templo
Só quem podia entrar num lugar chamado Santo dos Santos, que era o lugar onde Deus se manifestava, era o sumo sacerdote. E ali nenhuma pessoa poderia entrar, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. E uma fumaça tinha que entrar junto com ele, para que Deus não visse ele, porque ele também é homem. E aí o que acontece? Existe algo que também existe agora na nossa época, que é o seguinte: Deus, ele existe. Deus, ele tem um Santo dos Santos, que é a presença dele. Só que, irmãos, quando Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, ele aconteceu o seguinte: quando ele diz está consumado, a terra treme, o véu se rasgou de cima a baixo e os mortos em Cristo ressuscitaram. Só que o que acontece? Por que o véu ele se rasga em cima a baixo? É aquela grande explicação. Porque Deus, ele que estava rasgando o véu. O véu se rasga de cima a baixo, porque é Deus falando para nós que agora é ele que está falando, ó, agora é você comigo. Agora sua conexão é direta. Não é apenas um homem que vai falar é por mim com você. Então agora, quem é o nosso mediador para com Deus? É Jesus Cristo. A gente tem um acesso direto ao Santo dos Santos? Tem, mas a fumaça tem que ir junto. E quem é que é essa fumaça? Que esconde os nossos pecados, que esconde a nossa natureza, porque Deus, ele vê aquilo que é bom em nós. Ele te conhece, mas pela graça do Senhor Jesus, a gente pode ter o acesso a ele. É Jesus Cristo. E a gente tem que estar conectado em Jesus. Porque que adianta a gente ter cidade? O que adianta a gente ter muro? O que adianta a gente ter tudo? Mas Jesus não está na cidade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A gente precisa ter a conexão com o Senhor Jesus. É nos derramar, é chegar na presença dele e falar: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que eu preciso, e o Senhor tem a resposta para a minha vida, o Senhor tem a resposta para a minha causa, o Senhor é a solução para aquilo que eu preciso, o Senhor é o dono da minha cidade. Jesus, quando ele vem à terra, ele vem com 2 ministérios. Ele tem o ministério de rei. Jesus tem o ministério de sacerdote. Sacerdote porque ele vai lá e faz aquilo que a gente precisa para com Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. E ele tem o ministério de rei. Por quê? Porque o rei é aquele que reina, é aquele que ordena. E ali o que acontece? Se Jesus tem esse ministério, no teu altar, naquilo que tu precisa, na tua vida, no teu templo, quem tem que te conectar é Jesus Cristo. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então Jesus tem que estar na cidade. E ele é rei porque é ele quem governa sobre a cidade. Irmão, pode ter cidade sem Deus? Pode ter muro sem Deus? Pode até. O homem pode encher esse muro de quê? Não vai ser de oração e nem de busca. Mas o homem vai encher de um monte de coisa que vai impedir de Jesus entrar. Mas Jesus mesmo assim, ele é penetrante. O Senhor Jesus, ele é onipresente, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Por mais que o homem diga, o Senhor Jesus não vai conseguir chegar até mim. O Senhor Jesus, ele passa, porque a sua palavra é mais afiada que uma espada de 2 gumes, que vai na divisão do espírito e da alma, e ela é apta para discernir pensamentos. Irmãos, o que eu quero dizer aqui nessa noite é que Jesus Cristo, ele tem a tua solução, que Jesus Cristo é aquele que pode entrar, mesmo que você tenha feito muitas coisas que desagradam ao Senhor, tenha montado uma cidade para que Jesus não entre nela, mas o Senhor Jesus, ele vem até essa noite e diz aqui para você que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, e que ele se sacrificou por você. E se você quer ter a vida eterna com Jesus Cristo, basta segui-lo, porque ele é a porta, e ninguém entra senão pela porta, porque o caminho largo é o caminho da perdição. E se ele está aqui nesse momento, ele te toca e ele te fala que ele é o Senhor Deus. Oh, glória, aleluia. Santo, santo, adora o Senhor. O Senhor Jesus é bom. Irmãos, o Senhor Jesus, ele tem se feito presente. E a sua presença, ela é notória na vida dos jovens, na vida de cada um que está aqui nesse lugar. Talvez você possa ter entrado até nesse lugar falando assim: já era, eu estou longe de Jesus, eu fiz tantas coisas que o Senhor não se agradou. Mas o Senhor, ele veio aqui hoje, ele está aqui nesse momento e está falando que é ele que é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, não há tropeço nesse caminho. Por mais que ele seja estreito, tem alguém indo com você. Então você vai ter uma tutela, você vai ter um guia junto contigo. Ah, mas eu estou fraco, é ele que
quem te capacita, é Ele quem te dá força, é Ele quem te dá ânimo para prosseguir. E Ele está dizendo nessa noite, volta a sonhar, volta para o meu caminho, volta para a minha presença, porque eu tenho aquilo que tu precisa. O Senhor Jesus, Ele está aqui, Ele está à porta e bate, e aquele que ouvir e abrir, Ele vai entrar e vai cear com Ele. Irmão, cear é prosperidade, mas prosperidade o quê? É na presença do Senhor. Ele vai entrar, Ele vai repartir o pão, e a gente vai comer, vai se alimentar da palavra dEle. Ele tem aquilo que é melhor para a tua vida, Ele quer saciar a tua fome, Ele quer acabar com a tua sede, porque Ele é água viva, e que quem bebe da água viva não volta a ter sede. Então Ele quer entrar nesse momento, mas se você mesmo que você construiu um muro para Ele não entrar, Ele está na porta e bate, e se é você quem escolhe quem entra no teu coração, fala assim, entra Jesus nessa noite, fica Jesus mais um pouquinho, não vá Senhor agora, mas continua a falar comigo, pode entrar na cidade, a cidade é tua, a majestade é tua, o poder é teu, a glória é tua. Oh, aleluia. Porque quando a gente está sem Jesus, irmãos, a gente é como uma folha. Imagine você agora, faça assim com a tua mão, faz assim. Pregador, você está fazendo? Não, mas faz assim, faz assim. Isso aqui, vamos imaginar que é uma folha. E essa folha, ela não vai a lugar nenhum se eu jogar ela no vento. Ela não passa, ela cai. Mas quando a gente entra na presença do Senhor Jesus, mesmo que a gente não pudesse fazer nada, Ele faz assim, ó. Faz assim com a tua mão agora. Ele te amassa. Ué, mas Senhor Jesus, por que o Senhor me amassou? É porque a gente tem que se sujeitar debaixo das potentes mãos de Deus, que no momento certo Ele vai nos exaltar, Ele há de edificar, e a glória desta última casa será maior do que a primeira. O povo de Israel podia ter perdido tudo, o povo de Israel podia ter perdido a sua cidade, mas a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Teve Davi, teve rei Salomão, teve, mas agora quem reina é o rei Jesus Cristo. Oh, glória, aleluia, Jesus. Oh, tu és bom. E aí, irmão, tem gente que fala, eu vou sair da presença do Senhor. Eu vou sair porque eu não quero mais. Eu quero voltar a ser como é que eu era antes. E a pessoa que estava assim, ela volta. Só que a pessoa nunca vai voltar por completo. A folha nunca vai desamassar sem deixar uma coisa, que é a marca. Quando você olha para a palma da sua mão, você vai ver umas linhas. Quando você é um papel, você vai conseguir desamassá-lo, mas vai perceber que ficam as marcas. Você pode até tentar sair da presença do Senhor, mas mesmo que você saia, as marcas dele continuam, porque você sabe que o reino dele é melhor, você sabe que a presença dele é melhor, você sabe que quando ela está contigo, você vai longe, você não fica estagnado no mesmo lugar. Ah, mas meu negócio não anda, as coisas não andam, mas se tiver com ele, vai andar, porque é o Senhor Jesus quem toca tudo, é o Senhor que é a glória, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele quem faz tudo aquilo que a gente precisa. Mas irmãos, a pessoa ela está sem Deus, mas uma hora o Senhor Jesus vem e o confronta com a sua palavra, porque a palavra de Deus ela é confrontadora, e Ele fala, olha só, a verdade é esse, o caminho é esse, e a pessoa fala, pronto, agora eu vou entregar minha vida para Jesus e vou voltar. Mas quando a pessoa volta para a presença do Senhor Jesus, imagine agora um papel novamente, aquele papel que podia estar com as marcas e estava aberto, agora Deus transforma em um avião. E esse avião ele vai voar muito mais longe quando a gente faz um aviãozinho do que uma bolinha de papel. Irmão, Jesus, quando você volta para a presença dele, você volta de forma diferente, porque o Senhor Jesus ele quer te enviar muito mais longe. Ué, mas Lincoln, o que você está falando? Isso aí está na Bíblia? Isso aí é bíblico? Ou você está inventando história aí, igual um monte de gente que está aí fora? Irmão, não é isso não. Porque quando você sai da presença do Senhor, a Bíblia diz que o mal vem 7 vezes mais forte para te tragar. O mal vem com toda a sua força, porque ele sabe que você na presença do Senhor Jesus, você é uma potência. Mas irmãos, quando a gente volta para a presença do Senhor, o Senhor fala, olha só, não sai, mas eu te revisto mais. Se você caiu antes, agora vamos dobrar aqui o tamanho desses muros. Vamos permanecer firme na presença do Senhor. E o Senhor, ele te manda muito mais longe. E se você quer ser uma potência nas mãos do Senhor, basta você entregar novamente ou entregar a sua vida a Ele. Igreja, você que entrou aqui essa noite, você que entrou sem esperança, você que ouviu essa palavra e foi confrontado pela presença do Senhor Jesus nessa noite, eu peço que você
tome uma atitude agora de fé. Tome uma atitude de um gesto de se entregar às mãos do Senhor e dizer que o seu futuro depende dele e que a sua alma está nas mãos dele. Eu te convido a vir aqui à frente, que estaremos fazendo uma oração para você. Você que quer voltar aos caminhos do Senhor, retornar à presença dele, ser aquilo que você já foi até antes na presença do Senhor, porque antes você cantava, antes você louvava, antes você pregava, mas agora não prega mais, não louva mais, não canta mais, mas o Senhor Jesus, ele quer te trazer de volta, porque o propósito dele não morreu na tua vida. Então eu te convido aqui hoje, a vir aqui à frente para a gente estar fazendo essa oração, porque o Senhor Jesus, ele está de braços abertos, assim como ele morreu na cruz de braços abertos, ele está aberto aqui para te abraçar hoje, para te dizer, filho, quem vai te conduzir nesse caminho sou eu. Pode ter sido difícil, vai ser difícil, mas o Senhor vai estar contigo.